Eu quero já pedir a vocês para abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 13, verso 44. Mateus 13, 44. Como os irmãos sabem, nós estamos falando das parábolas de Jesus. E Deus tem falado fortemente conosco, né? Nos ensinado a palavra do Senhor e sei que tem mexido no coração da igreja, trazendo um grande aprendizado para nós. O Senhor tem moldado, né, o nosso coração, nos aperfeiçoado. Eu sei que hoje não vai ser diferente. Deus colocou um tema no meu coração para compartilhar com vocês, dentro da parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Eu quero ler o texto primeiro com vocês, e no decorrer da mensagem vocês vão compreender o porquê desse tema que Deus colocou no coração. Então, todos acharam Mateus 13, 44? Amém? Então vamos ler o texto. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos, Senhor, diante da sua presença nesse culto, nessa manhã, para adorar, exaltar, engrandecer o teu santo nome. E, Senhor, nesse momento nós vamos desfrutar da sua palavra, que é viva e eficaz, e pedimos a direção do teu Santo Espírito, que é quem nos ensina todas as coisas, para nos guiar, Senhor, por esta mensagem e tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração, me ensinando durante esta semana, o Senhor possa também, Senhor, ensinar cada um dos seus filhos que aqui estão. E que, Senhor, em tudo o seu nome venha a ser glorificado. Eu te agradeço, Pai, porque essa palavra me alimentou, me trouxe esperança e, Senhor, me fez me posicionar ainda mais. E eu creio que assim também será na vida dos teus filhos. Por isso eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esses versículos aqui, né, pequenos, 2 versículos para a gente falar hoje, né, 3 versículos, mas Deus falou forte no meu coração sobre eles. Os 3 vão contar 2 fatos aqui para nós, mas no mesmo contexto, sobre o reino de Deus e sobre a sua semelhança, né, a algo. E o tema que Deus colocou para compartilhar com vocês, a Gabi vai colocar no telão, vocês vão compreender no decorrer da mensagem do porquê Deus me levou para esse tema. Incompreendidos por amor ao reino. Porque nesse contexto aqui, o Senhor Jesus vai falar novamente sobre o reino dos céus ele ser, né, comparado a alguma coisa. Né? O reino dos céus ser semelhante a algo. E só dentro desse capítulo 13, ele usa esse termo, o reino é semelhante a 6 vezes. Ele compara o reino semelhante a alguma coisa. Né? Só nesse capítulo 13. E ele fala que o reino, no versículo 44, o reino dos céus é como um tesouro escondido, né, em que um homem ele encontra esse tesouro em um campo e ele enterra esse tesouro novamente. Então ele vai e vende tudo o que tem para adquirir aquele campo por causa daquele tesouro. Né? Antigamente não tinha banco, né? Nem banco desses que nós estamos acostumados, como hoje os bancos ainda virtuais, né? Tem até a moeda, né, virtual aí que o povo pode investir, guardar o seu dinheiro do jeito que quiser. Mas antigamente, geralmente, eles enterravam, né, dinheiro, tesouros, né, em seus campos. E também o reino é semelhante a um negociante, a um comerciante de pérolas preciosas. E quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele faz a mesma coisa do homem que encontrou em um campo um tesouro. Ele vende tudo que tem para comprar aquela pérola preciosa. Né? E naquela época as pérolas eram muito mais valorizadas do que hoje. Né? E eram usadas para enfeite das roupas, principalmente
dos ricos, né? Então tinha um grande valor. E esse comerciante, esse homem, eles, em comum, né, comparado nessa parábola de Jesus, eles encontram algo de valor. E por esse algo de valor, eles se empenham, eles vendem tudo o que têm para adquirir, né, este bem, para adquirir o campo por causa do tesouro. E para comprar pérola de grande valor, o homem vende tudo, né? Quem sabe no contexto a gente poderia conjecturar também, colocar, ele vendeu até as outras pérolas que ele tinha para adquirir um valor para comprar essa pérola tão grande, né? Então eles ambos, né, quando encontram algo de valor, se empenham, se esforçam, e assim também eu acho que é na nossa vida, né? Quando encontramos algo de valor, algo que realmente queremos adquirir, nos esforçamos ao máximo para comprar, sim ou não? Você vai trabalhar, você vai se dedicar, vai se esforçar, até você conseguir aquilo que tanto você almeja, que tanto você estima, né? E talvez algo que nem é tão necessário assim na tua vida, mas que você, né, olhou para aquilo, aquilo te atraiu, você, né, se esforça tanto. Né? O difícil para nós comparar entre um e outro é o que tem valor mais para um do que para outros. Eu lembro que até o pastor Elias falou alguma coisa parecida, né, de definição daquilo que eu gosto e daquilo que o outro gosta. Talvez o que eu gosto, o outro não dá nem importância. E definir valor, não só valor financeiro, atribuir a bens, né? Porque hoje, se a gente for olhar, daí uma casa tem o seu valor financeiro, um carro tem o seu valor financeiro. Agora, nós poderíamos entrar até dentro de objetos, por exemplo, que tem valor não só financeiro para algumas pessoas, mas tem valor sentimental. Né? Às vezes, um ente querido que já não está mais, né, entre nós e deu aquele presente, e a pessoa guarda aquilo com valor sentimental. Às vezes, não vende o bem porque aquilo tem um valor tão grande na vida dela, representa algo muito mais do que dinheiro. Né? Representa, assim, um valor sentimental imenso. E para outro, é simplesmente um objeto. Talvez nem compraria. Né? Mas, para aquela pessoa que tem um valor sentimental, aquilo tem um alto preço, né? Um valor inestimável. Né? E, às vezes, uma pessoa pagaria um preço altíssimo, como nós olhamos, por exemplo, para obras de artes, quadros aí, né? Quem conhece um pouco disso, eu sou por fora, mas a gente vê em filmes, né? Questão de exposição de quadros, às vezes você vê para mim, é só um negócio borrado, feio, mas ele paga milhares de dólares, de reais, por um quadro daquele. E para mim, eu dou valor mais numa carretilha e numa vara de pesca. Né? Eu gastaria mais nisso. Por isso é difícil a gente compreender. Mas, dentro desse contexto, né, e olhar para esse campo, para essa pérola de grande valor, Jesus está falando sobre o reino de Deus. Que talvez para muitos lá fora ainda continua sem valor nenhum. Agora, para aqueles que Deus iluminou a sua mente, né, que quebrantou o seu coração, que tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, né, que convenceu do pecado, da justiça e do juízo, aquele que ouviu a palavra e creu, né, recebeu a fé para crer no coração, para esse reino tem um valor inestimável. E para outros, por que será que esse povo vai todo domingo de manhã se fechar numa sala para ficar erguendo a mão, chorando, gritando, né? Indo pelas ruas ministrar, passar o dia cuidando de crianças? Por que será? Esse povo é tudo meio doido, eu acho. Não conseguem compreender o valor do reino de Deus. Né? E é um reino poderoso, né? Em Romanos 14, ali no finalzinho, vai falar que é um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria no Espírito Santo. Para nós poderíamos aqui dar quantas características para esse reino que nós somos inseridos, né? Um reino onde nós fomos inseridos por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Um reino que nos deu uma família em Cristo. Um reino que trouxe justificação. Um reino, né, que trouxe o perdão dos nossos pecados. Um reino que trouxe a reconciliação com Deus. Um reino que trouxe uma paz que excede todo o entendimento humano.
um reino que traz a alegria no meio de uma situação difícil, um reino, né, que alegra o coração, ainda que você esteja passando por uma enfermidade. Você tem sempre uma esperança. Que valor dar a algo tão grandioso assim? Né? Se fosse possível comprar com alguma moeda, você se dedica talvez a vida inteira, e eu, para comprar uma casa aqui, terrena, para comprar um veículo melhor. Agora, se tivesse como botar preço, qual seria o esforço das pessoas para poder participar deste reino que você participa gratuitamente em Cristo Jesus, pela graça? E por que nós participamos desse reino e valorizamos, né, isso? Né? Eu olho para esse contexto, talvez as pessoas ali falem, por que esse cara, no caso da parábola, né, Jesus contando, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo? Ou o comerciante de pérola, por que ele se desfez de tudo por causa daquela pérola? Que será que isso representa tanto assim? Para tamanho investimento? Para o mundo vai continuar parecendo loucura você investir tudo por causa desse reino. Você vai continuar sendo incompreendido, eu também vou, né? Mas é somente quem entra nesse reino que consegue discernir. E o Senhor, Ele está trazendo isso ao nosso coração e me levou para essa linha de pensamento. A incompreensão de saber o porquê desse investimento, por que tem tanto valor assim, por que pessoas, né, entregam tudo, deixam tudo por causa deste reino. E a maioria das pessoas talvez olham e não dão valor nenhum, né, para aquilo que isso representa e para aquilo que nós também fazemos por amor a esse reino. Então, quem encontra o reino vai ser incompreendido, porque para as pessoas vai parecer loucura. Mas é maravilhoso, irmãos, maravilhoso ter um contato com Jesus, né? Ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, ter comunhão com Deus, é algo irresistível e inexplicável. Nós sempre conversamos, né? Se tivesse como tirar o sentimento, pastor, do nosso coração e chegar em alguém que nós fôssemos evangelizar e falar assim, ó, é isso aqui que você vai experimentar. E colocar dentro da outra pessoa assim, ó, toma, é isso aqui. Nós não errávamos um tiro. Né? Era tudo tiro certo, era tudo, né, palavra que ia causar já um impacto direto no coração. E quando nós encontramos com esse reino, nossas reações são totalmente diferentes do que era antes. Né? Quando nós encontramos esse tesouro escondido, essa pérola de maior valor, as nossas reações são inesperadas, né? Incompreendidas, talvez até por nós mesmos. Assim, outrora eu jamais faria isso, tomaria essa decisão. Outrora eu jamais estaria aqui no domingo adorando a Deus. Talvez eu estaria já que nem a igreja da frente. É a igreja na frente. Mas adora um outro Deus. Antes da igreja abrir, tem fila de carro ali esperando para tomar o primeiro gole da manhã. E nós, às vezes, chegamos atrasados para adorar o Deus vivo, que é o rei deste reino. E pessoas chegam antes de abrir para tomar o primeiro gole do dia, porque valorizam mais aquilo lá do que isso daqui. Nós não compreendemos a loucura deles hoje, e eles não compreendem a nossa loucura, desse investimento de acordar de manhã e largar a família para tomar um pileque. E eles não entendem que nós deixamos aquilo lá para vir aqui para adorar esse Deus. Olha os valores invertidos. Né? Mas nós fazemos parte deste reino tão maravilhoso. Graças a Deus por isso. E as pessoas vão continuar aí sem compreender isso. A grandeza de achar isso que nós encontramos. Esse reino tão valioso para nós. Esse tesouro escondido é Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é o rei deste reino. Ele é a pérola de maior valor. Tem um louvor que o Serginho cantava sempre aqui, né? Tu és o meu tesouro escondido. Tu és a pérola de grande valor. Pensa no louvor que mexia sempre com o meu coração. Né?
E eu quero trazer para nós alguns exemplos de homens que com certeza foram incompreendidos por causa da escolha, quando encontraram esse tesouro escondido, quando encontraram essa pérola de grande valor que é Jesus. E as boas novas que também você encontrou. E eu quero lembrar com vocês, primeiramente, de quando Jesus chama os primeiros discípulos em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 18. Quero ler 4 versículos para vocês aqui e levar você a imaginar alguma coisa. Mateus 4, 18. Diz assim a palavra do Senhor para nós ganhar tempo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. 19. E disse Jesus: sigam-me, e eu farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Versículo 20, de novo. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes. Estavam no barco com quem? Com o pai, preparando as redes. E Jesus chamou, e eles, deixando imediatamente o pai e o barco, o seguiram. Então Jesus está andando ali à beira do mar, né? E esse rei deste reino, né? O reino chega a esses 4 homens, que são convidados a seguir Jesus. E diz que imediatamente aqueles homens deixaram suas redes. Tiago e João deixaram o pai e as redes. Eu fiquei imaginando nesse contexto a reação dos outros pescadores ao redor. O que esses caras poderiam pensar? Esses homens ficaram loucos, deixando os seus afazeres, a sua renda, os seus familiares, o trabalho, para seguir este homem que os convidou para segui-lo, para pescar homens. O que passa na cabeça desses caras em fazer isso? Esse reino que eu e você conhece hoje entrava dentro do coração daqueles homens. A voz que nos atraiu, a voz que nos amou e nos chamou cheio de falha, ecoou naquele barco, ecoou naquele lugar. E o convite irresistível que eu e você recebeu, aqueles homens receberam. E às vezes os outros não iriam compreender, porque o chamado foi para aqueles 4. Às vezes a sua família ainda não compreendeu, porque a voz chamou você. Você encontrou o reino, outros ainda não encontraram. Mas glória a Deus, porque nós encontramos e aqui estamos. Outro exemplo, querida, Marcos 5. Um endemoniado missionário. Eu fiquei olhando para aquele texto, fiquei maravilhado. O endemoniado missionário chamou minha atenção. Até deixar esse tema para uma outra hora entrar dentro desse texto com mais profundidade. Versículo 18. Não vou ler todo o contexto, mas eu vou tentar falar um pouco sobre esse contexto. Mas trata-se do endemoniado de Gadareno. Acho que todos conhecem. Que ficava lá no sepulcro, que o povo tinha medo, que nem correntes eram capazes de segurar aquele homem. Pessoas tinham medo. E quando Jesus chega naquela região, né, fala por que Jesus foi atormentar ele antes do tempo. Né? E dentro daquele homem havia uma legião de demônios. E eles pedem para entrar nos porcos. É nesse contexto que acontece esse fato. E eles entram nos porcos, pedem a Jesus, deixe-nos entrar nesses porcos. Eles entram nos porcos e se jogam um precipício abaixo. É nesse contexto que daí se apodera um temor naquela região. E eles mandam Jesus embora daquela região. Né? As pessoas mandam Jesus embora. O reino estava chegando, um reino que traz libertação, e as pessoas querem que Jesus saia daquela região. E esse homem aqui, né, acontece algo, porque o reino chegou
para este camarada que estava no cemitério, cheio de demônios, uma legião de demônios, acorrentados, se machucando, causando pânico naquela cidade. O reino chega, Jesus chega. E versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, depois de libertar o homem, né? O homem que estivera endemoniado suplicava. O homem que estava endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. Nós temos um encontro com Jesus. Jesus nos chama para estar perto dele. E nós temos que ficar mendigando para a igreja vir cultuar a Deus. Você foi liberto, curado, perdoado, está sendo santificado. E nós temos que ficar mandando mensagem no grupo para o pessoal vir cultuar a Deus no domingo, ficar cobrando horário. O cara foi liberto de demônio, estava suplicando que Jesus deixasse ele ir com ele. Versículo 19. Jesus não permitiu. Ainda ele ouviu um não de Jesus. Não permitiu que deixasse ir com ele. E disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Não vai conosco, não. Você vai anunciar boas novas para a sua família. Primeiro povo que você vai ganhar é a sua casa. Primeiro ministério é a sua família. Sua família sabe que você é crente. Sua família sabe que você encontrou o reino, que você encontrou esse Jesus. Se não, esquece um pouco de evangelizar fora e começa a falar primeiro com os de dentro. Amém? 20. E então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. O homem que tinha uma legião de demônios se torna um missionário. Já sai anunciando na região o que Jesus tinha feito na vida dele. Olha, eu encontrei um tesouro escondido, uma pérola de grande valor, que me tirou lá do cemitério, daquela condição que vocês estavam todos com medo. O texto vai dizer antes ali que ele estava bem vestido, o povo já ficou admirado com ele. Mas não é aquele cara que estava lá, acorrentado, com a legião de demônios lá? Está aqui anunciando o que o reino fez na sua vida. O que Jesus fez na sua vida. É que ele encontrou essa pérola de grande valor. E já queria deixar tudo. Mesmo que o tudo fosse nada. Porque o tudo daquele homem ele ia ficar lá no cemitério. Talvez o tudo seu outrora, né? Era o álcool, era as drogas, era a mentira, era o engano. E uma coisa é certa na vida de todos: condenação. Todos nós estávamos nessa condição deste camarada aqui, de certa forma. Mas Jesus nos libertou. Agora, será que temos feito como este homem aqui? Compreendido a grandeza desse tesouro que nós encontramos? E pedido a Jesus: deixe-me ir com você, deixe-me ir contigo, deixe-me participar dessa grandiosa obra. E ele nos convida, né? Inúmeras vezes aqui: ide, 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 ide. Todos estamos carecas de saber, né, do que nós fomos chamados a fazer. Então eles fizeram isso porque encontraram a pérola de grande valor. Tanto os discípulos que foram chamados, como esse endemoniado, encontraram uma pérola de grande valor e fizeram isso. Quem se lembra também lá de Atos 3, o aleijado à porta do templo. Aí já foi alcançado por Pedro e João, os pescadores que foram chamados lá atrás. Agora eles estão representando este reino e eles, apresentam esse reino àquele aleijado que estava pedindo esmola. O que o aleijado faz quando levanta? Ele pula, dá saltos de alegria e entra no templo adorando a Deus. Porque o reino o alcançou. Encontrou algo de grande valor. Pastor, qual é a minha pérola de grande valor?
Nós estamos deixando claro para você qual é. Mas talvez você está na dúvida ainda. Assim, não sei, pastor. Eu posso te ajudar a responder a essa questão. É aquilo que você tem investido o seu tempo. É aquilo que você tem investido os seus recursos. É aquilo que é a prioridade na sua vida. Esse é o seu tesouro escondido. Essa é a sua pérola de maior valor. Aquilo que você tem gastado todo o seu tempo, o seu investimento. Em Mateus 6 vai falar para não acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas para nós acumularmos tesouros no céu. Aí Jesus chega nesse Sermão do Monte no versículo 21 e diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Quando esses homens encontraram com Jesus, encontraram a pérola de maior valor, eles simplesmente deixaram tudo e valorizaram o quê? O de maior valor. O coração desses homens, então, que estava na pesca, por exemplo, talvez estaria ali no seu trabalho, na sua família, como deixaram o pai, passou o valor daquele campo, né? E vendeu tudo que tinha e se entregou totalmente ao tesouro escondido. A pérola de grande valor. O coração que estava em algo está em outra coisa. E aí vem a incompreensão, porque nós faríamos tantas outras coisas, valorizávamos tantas outras coisas, e hoje o nosso estilo de vida é totalmente oposto àquilo de outrora. Porque os valores agora foram mudados. Porque nós encontramos algo de muito maior valor do que a vida anterior. Muito mais prazer agora em estar na presença do Senhor e fazer parte desse reino do que naquela velha vida de pecado, de droga, de prostituição, de engano, mentira e prazeres que o mundo pode oferecer. O tesouro, né? Ele preenche o nosso coração e nos satisfaz por inteiro. Então você pode avaliar no seu coração o que tem sido esse tesouro na sua vida. Qual é o que mais você investe o seu tempo? Porque no contexto, né, da parábola ali, ambos venderam tudo para comprar o tesouro de grande valor e a pérola de grande valor. Eu quero trazer aqui 3 dicas para nós, para saber se o reino realmente é a pérola de maior valor na nossa vida. Para você continuar sendo incompreendido pelos outros lá fora por amor a esse reino. Porque quando esse reino ele é realmente algo de maior valor para nós, acontecem algumas coisas na nossa vida. Eu quero pontuar aqui 3 coisas para nós nessa manhã. Mais do que nós já falamos. Primeiro, quando você encontra o reino, o coração muda. Quando você encontra com Jesus, a pérola de maior valor, o coração é mudado, é transformado. Eu quero falar sobre Zaqueu, em Lucas 19. Nós vamos ler alguns versículos. As coisas começam a se inverter, né? As coisas desse mundo perdem o valor para nós. Já não é mais prioridade em nossas vidas. Muitas coisas são necessárias, mas não mais prioridades. É necessário trabalhar? É lógico que é necessário. É necessário conseguir comprar uma casa para sair do aluguel? Lógico que é necessário. Tem um monte de coisas que continuam sendo necessárias, mas não são prioridades. A palavra diz para nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando nós encontramos com esse reino, primeiramente o que muda em nós é o nosso coração. E Zaqueu vai definir muito bem sobre isso em Lucas 19, do 1 ao 10. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando
Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. O reino chega à casa de Zaqueu e ele recebe com alegria. Amém? Todo o povo viu e começou a se queixar. Já começa aí. O povo já começa a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Aí vem a incompreensão do amor do rei deste reino. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O coração de Zaqueu é transformado pelo reino, pelo Jesus deste reino. Porque ele chega, o coração é quebrantado e é movido de arrependimento. Então, quer saber se você faz parte deste reino? Seu coração é movido em arrependimento? Jesus pediu para ele fazer isso? Ele falou: Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. O que esse homem valorizava era um homem rico, cobrador de impostos. Ele estava com o coração aonde que estava antes o coração dele? Aonde que era o tesouro desse homem? Provavelmente nas suas riquezas. Provavelmente nos seus bens. Tanto que a demonstração de arrependimento é ele falar: se ele extorquiu de alguém, ele devolveria 4 vezes mais, dando a metade dos bens aos pobres. Ele está fazendo: o seu reino é mais importante. Segui-lo é mais importante. Não me desfaço de tudo aquilo que outrora era dono do meu coração. Agora tem um outro dono do meu coração. Encontrou arrependimento. Quem encontra a pérola de maior valor? Jesus. Se arrepende dos seus pecados. Se arrepende, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós nos quebrantamos em arrependimento por amor a esse reino, por amor a este Senhor deste reino. E nós mudamos a nossa vida, porque encontramos algo muito maior do que o prazer que os pecados traziam. Sim ou não? E há uma vida de agora em diante, então, de renúncia por amor a este reino. E aí quando você se converte, acontece isso que aconteceu com Zaqueu, as pessoas não compreendem isso. Você se torna um careta. Você se torna um bobão, né? Vai lá, né? Ficar lá, deixar de sair com a gente, deixar de ir para a balada, né? Dar dinheiro para o pastor. É assim que funciona. Mas quando alguém compreende isso, né? Aí você começa a entender o que é fazer parte desse reino e faz tudo por amor e alegria e convicto de que era errado. Zaqueu oferecer isso é um arrependimento sincero, porque ele quis ressarcir o prejuízo causado. E alguém que se arrepende quer tratar o problema. Alguém que se arrepende não se esconde. Alguém que se arrepende assume a culpa. Fala: eu vou tratar, seja com quem for. Né? E não corre do problema. Por quê? Porque esse reino entrou em seu coração. E a palavra diz que é um reino de justiça. Paulo fala isso. É um reino de justiça. Amém? Segunda coisa, você não consegue mais viver fora dele. Não consegue mais ficar longe de Jesus. Não consegue mais ficar participando de outro reino. Quando você vem para Cristo, você tenta sair para ver se você consegue se enquadrar dentro de outro perfil novamente. Você vai ficar ali, né, perdidão, desencaixado, totalmente fora do contexto, que não é seu lugar mais. Um texto para nós que Deus ministrou no meu coração, João 6, 68 e 69. Pedro fala para Jesus, quando Jesus traz uma palavra que aos olhos dos outros não compreendendo, acham uma palavra dura,
e que não é mesmo, né? Na realidade é dura mesmo, né? E inúmeras outras palavras que geram salvação são duras, porque confronta o pecador. Né? E Pedro aqui, quando Jesus traz uma palavra sobre que alguém tem que comer da sua carne e beber do seu sangue para ter parte com ele, né? Muitos se escandalizam e saem. E Jesus fala, vocês não vão também? Fala para os 12. Aí Pedro responde, no 68. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Ou nós cremos e sabemos que és o Filho de Deus. Então, você não consegue mais viver em outro lugar. Por mais duras que as palavras de Jesus possam ser para mim e para você, você não encontra satisfação em outro lugar mais. Podem vir te adular, irmão. Podem vir alisar você, massagear o seu ego. Você vai preferir ouvir o de Jesus assim, você não vai também? Você não vai capar o gato também? Você não vai partir também? Você vai preferir isso? Você vai preferir ouvir o tema do ano aqui, ó, do que teologia da prosperidade. Você vai preferir ouvir um toma sua cruz diariamente e siga. É palavra doce? É palavra gostosa? Mas por que, Jenny, que você não consegue deixar essa cruz? Hã? Por que, Márcio? Você não quer a teologia da prosperidade, quer o tome a sua cruz? Por que nós queremos o arrependam-se? E não queremos vem do jeito que você está e fica do jeito que você está, você pode. Porque esse reino é um reino de verdade. É um reino verdadeiramente do negue-se a si mesmo. De tome a sua cruz. É um reino que fala nitidamente, quem ama mais seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de mim. E você consegue ir longe desse Jesus? Não dá, irmão. Olha, eu sei que esse é o melhor lugar, eu sei que esse é o tesouro escondido. Porque nós não somos dessa terra, é passageiro. Né? É mandamento do Senhor, ame o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele é a pérola de maior valor. Nós temos que condicionar a nossa carne a isso, a obediência desse Espírito e desse mandamento do Senhor. E ele se tornar para nós o essencial da nossa vida, porque ele é o essencial, sem ele nada podemos fazer. Estamos limitados e fadados a 80, 90 anos de uma vida de luta, sofrimento e tentando conquistar tesouros que vão ficar, enquanto podemos fazer parte e viver intensamente o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz para adorá-lo e a eternidade desfrutar na frente desse Jesus tão lindo e maravilhoso que nos convida ao arrependimento todos os dias. É compreensível isso? Para o mundo? Para mim, para você outrora? São tudo doido mesmo. Deixar esse banquete que o mundo oferece para ir preso, né? Para tomar cruz, para se arrepender? Eu não. Vamos ler um contexto aqui. Gabi, põe do 51 para mim, 6,50 do 51. Quero trazer uma reflexão para mim, para você. Você não consegue mais viver longe dele. Se você não conseguir viver longe dele, querido, é sinal que você entendeu que esse reino é o que tem de maior valor para você. Amém? Olha lá, eu sou o pão vivo que desceu do céu. De quem que está falando aqui? Quem que é o pão vivo? Quem que é? Jesus. É importante que você saiba quem que é esse pão. Se alguém comer desse pão, viverá para... Está vendo a importância de comer o pão? E Jesus ainda fala, né, para eles que a mensagem dura, incompreendida era que tem que comer do pão, comer da carne dele. E quem come tem um benefício gigantesco, que é viver para sempre. E as pessoas foram embora. E Jesus falou para os discípulos, vocês não vão também? Ele falou, não.
Eu, hein? Vou. Se tenho vida eterna no pão, vou. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Nós ceiamos aqui esses dias. Né? O pão que ele deu, o corpo que ele deu em nosso favor. 52. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode esse homem oferecer carne para comer? Incompreendidos. Né? Agora nós conseguimos compreender isso. Jesus estava falando e eles nem tratam como filho, né? Tratam como esse homem aí. Então, para eles, esses caras vão seguir esse homem aí. E está falando que vai ter que comer da carne dele. Não conseguiam compreender do que se trata, né? 53. Disse Jesus: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do filho e do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Amém? Então é assim que funciona, irmão, esse reino. Você está em Cristo, você come e bebe pela fé do corpo e do sangue de Jesus que foi dado em nosso favor. Essa é a exigência daquela, né, para nós. Porque quem faz isso permanece nele e tem a vida eterna. Olha o tamanho do benefício. Permanece em Cristo. O que é mais prazeroso? Você consegue viver agora? Pergunta para a igreja. Você consegue viver agora sem comer deste pão e sem beber desse cálice? Alguém quer se arriscar a pegar o beco e sair por essa porta aí? Não tem nenhuma algema ou uma bola de ferro no pé de ninguém. Se Jesus estivesse aqui e falando para os 12, vocês não vão? Alguém quer ir? Mas, vai ter que se arrepender. Vai ter que pedir perdão às vezes. Vai ter que negar a si mesmo todo dia. Vocês querem ainda? Vai ter que tomar sua cruz. Vai ter que abandonar o pecado. Se necessário for, vai ter que deixar o pai e a mãe. Vamos ficar sentados ainda? Vamos ficar? Fechou a conta? Você quer tentar viver longe desse Jesus? Eu também não. Não é isso que Pedro está dizendo. É dura a mensagem de domingo? É dura a leitura do devocional? É duro você deixar os seus afazeres? Mas tenta viver sem. Tenta sair. Aí Pedro fala, não, que isso? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós sabemos, cremos que tu és o Santo de Deus. Tu és o Filho de Deus. Tu és o tesouro escondido, a pérola de maior valor. E eu vou trocar por nada. Estou feliz aqui. Com luta, com provação, com dificuldade, mas eu estou feliz aqui. É o melhor lugar para estar. Não troco por nada. É isso que nós devemos entender. Aleluia! Terceiro ponto para nós encerrarmos. Nada tem mais valor, só o reino. Nada tem. Nem essa carcaça que tem valor mais. Nada tem valor. Filipenses 3. Paulo dizendo que considera tudo perda. Esse texto aqui me prendeu a atenção. Em meio aos louvores ali, o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre a vida dos homens novamente, que nós temos que respeitar esses homens, né? A vida dos apóstolos é um exemplo sem tamanho, né, para nós. É coisa extraordinária. Paulo fala, Filipenses 3, ao 11, quero ler com vocês. Nós vamos encerrar nesse raciocínio aqui. Diz assim a palavra do Senhor: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo,
e não temos confiança alguma na carne. O discurso, né, desse versículo 3 já é extraordinário. Ele está falando que a circuncisão, né, nós que somos aqui, ó, no nosso coração, porque nós que adoramos pelo Espírito, né, e ele era um cara que tinha sido circuncidado conforme a lei, né, que nos gloriamos em Cristo Jesus, nós não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter essa confiança. Ele tinha inúmeras razões para confiar na sua carne, para se achar por causa da sua linhagem. E ele vai trazer isso para nós agora nos versículos seguintes. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa ter razões para confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai trazer: circuncidado ao 8º dia de vida. Vamos lá, a lei manda. Pertencente ao povo de Israel. Então, o cara é de Israel. Da tribo de Benjamim. Verdadeiro hebreu. Vai ver na lista do currículo do cara. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Amém? Vamos pegar num pacote tudo enfiar dentro de uma sacola assim, e falar assim, ó, toda a religiosidade aqui, ó, toda a estrutura, toda a descendência, põe tudo na sacola. Eu considero tudo perda por causa da pérola de maior valor que é Cristo. 8. Mais do que isso, considero tudo perda, comparado com a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você acha que Paulo considerava alguma coisa mais de valor fora o reino, fora conhecer a Cristo, ser encontrado nele, participar dessa obra maravilhosa, participar deste reino e, de certa forma, né, participar dos sofrimentos de Cristo e alcançar a ressurreição dos mortos? Nada mais significa nada. Nada mais tem valor algum a não ser Cristo, ser encontrado nele, né, servi-lo, viver por ele. Né? Na versão do pão fala que, né, quem come vive por ele. É uma versão que fala quem come deste pão vive também por ele. E Paulo vive por ele. Considera tudo como esterco. Esterco, vocês sabem o que é esterco, né? Geralmente usa-se cocô de vaca, né, para pôr no meio da horta, de frango. É esterco. Ele considera tudo aquilo ali esterco comparado a conhecer a Cristo, a estar em Cristo, ser encontrado em Cristo, participar deste reino e da ressurreição. Tem algo de maior valor do que isso? Hã? Não tem, né? O apóstolo Paulo considera isso. Tudo perda, né, para alcançar a ressurreição. Por esse motivo, querido, conhecer a Cristo. Cristo, meu Senhor. Por esse motivo. Vale a pena investir tudo ou não? Vale a pena vender tudo e comprar o algo de maior valor? Né? Vale a pena deixar tudo para seguir Jesus? Toda essa, né, histórico da vida de Paulo, né, todo esse currículo de Paulo para seguir Jesus. Muitos continuam sem compreender até hoje. Muitos judeus não compreendem até hoje.
Mas tudo, né? Tudo bem porque é normal. O mundo nunca vai compreender o valor do reino. O mundo nunca vai compreender a sua escolha. O mundo nunca vai entender o porquê você dedica a sua vida àqueles que Deus vai alcançar através de você. Vai compreender um dia. Deixo tudo, largo tudo para te seguir. Né? Tem uma canção que diz isso, né? Eu deixo tudo, largo tudo, só para te seguir. Alguma coisa assim, eu não sou cantor. Para te contar. O pastor já não serve para cantar. O Senhor é a prioridade em nossa vida. É a pérola de maior valor. Aí eu estava ali, o louvor acontecendo, né? Essa adoração acontecendo, e tentando compreender. Agora você consegue ter a dimensão do porquê aqueles homens do passado, né, deixaram tudo. Por que nós estamos apegados a alguma coisa ainda? Né? Por que será que, né, tem alguma coisa que priva essa pérola de maior valor em nossas vidas? Por que não priorizamos como deveríamos, né, ao tal ponto de entregar tudo para seguir Jesus? Porque o que levou aqueles homens, né, a segui-lo? O que levou aqueles homens, né, a deixarem suas redes, deixarem os seus familiares? O que levou aqueles homens, né, a serem perseguidos, torturados, presos, exilados, como o caso de João, mortos? Por quê? Porque valorizaram o reino no qual foram inseridos. Deixaram tudo, tudo. Quando fala tudo, é apego à sua própria vida, Márcio. Apego à nossa própria vida, à nossa segurança. Sabe? A sua segurança, a sua integridade física, a minha, já não é mais prioridade. Porque vai resultar sempre em um reino, em almas, pessoas que vão se render a Cristo, que nós encontramos isso de maior valor. E é incompreensível, né, para toda, né, raça humana, sem o direcionar e o abrir de olhos do Espírito, sempre vai ser uma loucura tremenda isso. Mas para você que foi iluminado por esse Espírito e alcançado por esse reino, vai fazer todo sentido. O privilégio de ser participante dos sofrimentos de Jesus. Né? É Atos capítulo 5, quando eles saíram da prisão no final do capítulo, considerando, né, alegres por serem castigados por causa de Cristo. Pode ficar de pé, o ministério de louvor pode subir, acho que a Dani está dando aula, mas pode dar um alô para ela, falar que nós já vamos encerrar hoje. Né, o que o Senhor tem para falar do nosso coração é isso, eu não vou ficar acrescentando coisa minha aqui. Mas é nessa condição que, mesmo incompreendidos, fazemos aquilo que o nosso coração se encheu. Aquilo que realmente passou a ser de grande valor para a nossa vida. Isso vai demonstrar a sua atitude, a sua vida cristã. Sua vida cristã vai estar condicionada àquilo que você tem de grande valor. Você zela pelo seu chamado, pelo seu ministério, mais do que ele, é o que ele representa. O que ele representa é a pérola de grande valor. Você não colocar a sua vida como prioridade, a sua integridade física, inclusive a sua família, porque homens foram ameaçados, famílias foram ameaçadas, e não só isso, famílias foram dizimadas por causa de Cristo, foram torturadas por causa de Cristo, porque encontraram algo de maior valor. E nós precisamos compreender isso. Essa palavra veio forte no meu coração, para que eu me empenhe ainda mais, sabe? Para que eu me esforce ainda mais por esse evangelho. Para que eu abra mão ainda mais dos meus compromissos, dos meus afazeres, que trazem benefícios somente para mim, porque eu já pertenço a esse reino e ele é muito maior e muito mais valioso do que qualquer outra coisa na minha vida.
E às vezes você vai ser incompreendido até pelos seus familiares, né? Porque é claro na palavra que ele veio, né, para dividir. E nós compreendemos, sabemos isso. E muitos não vão compreender o que é encontrar a pérola de maior valor. E o reino dos céus é semelhante a esse homem que encontrou e vendeu tudo o que tinha. Eu quero convidar você nessa manhã a fazer uma autoanálise do seu coração. E orar a Deus enquanto o Ministério do Louvor vai adorar. Aí ver se tem algo ainda aí que precisa ser deixado para que o seu coração seja totalmente envolvido nesse algo de maior valor. Se tem alguma coisa ainda ocupando o reino de Deus no seu coração, se tem alguma coisa ainda ocupando o lugar de Jesus, hoje é dia de você vender e deixar tudo inteiramente para Jesus. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, para que nós possamos então aprender como os homens do passado, como essa palavra de Paulo, a sermos participantes dos sofrimentos de Jesus, a participarmos também da sua ressurreição, pois ele é a pérola de maior valor e o tesouro escondido que nós já encontramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos orar, Senhor, nessa manhã e te agradecer, Senhor, por esta obra redentora em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos para enxergarmos o seu reino e compreendermos a tua chegada em nossas vidas. E há tantos aí fora, Senhor, que ainda precisam também conhecer este reino. E talvez aqui dentro também, Pai, para que se torne a prioridade em nossas vidas. Pois nós não conseguimos mais, Senhor, estar inseridos em outro convívio, a não ser no convívio dos santos, a não ser no convívio do seu reino, Pai. Ajuda-nos a compreender a grandeza, o valor, Pai, que é ser participante desse reino, que é se tornar seus filhos, Pai, que é ter essa herança eterna, Senhor, que é ter a salvação e a justificação perante o Senhor, que é ter o perdão dos nossos pecados, e é compreender que a voz ainda continua ecoando, convidando pessoas ao arrependimento, convidando pessoas para segui-lo. E nós estamos aqui para manifestar isso, para fazer esse convite, para pegar as boas novas na nossa cidade, para que pessoas possam, Senhor, encontrar essa pérola de grande valor. Porque, Senhor, a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra. E nós queremos, Senhor, levar a Tua palavra, para que outros também, Senhor, possam compreender, Senhor, o que é viver em Teu reino. O que é abrir mão desta vida para viver a Sua. O que é abrir mão das nossas vontades para viver a Sua vontade. O que é renunciar à nossa vida. O que é tomar a cruz diariamente e segui-lo. Pai, que nós possamos manifestar a Sua glória e trazer, Senhor, evidência de pessoas que amam, Senhor, o Seu reino, que amam ao Senhor. É sermos encontrados em Ti, Pai. É sermos, Senhor, participantes dos Seus sofrimentos e também sermos participantes da Sua ressurreição. E assim ganhamos a nossa cidade para o Senhor. Porque o Senhor, meu Pai, é a pérola de grande valor. É o nosso tesouro escondido. Nós amamos a Sua presença. E amamos, Senhor, fazer parte do Seu reino. Obrigado por essa graça que nos alcançou. Nós vamos Te adorar, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus. Adore o Senhor junto com o Ministério do Louvor.